Olá, gente, boa noite. Estamos aqui em mais um webinar. Assim, ficamos muito felizes com a presença de todos. Os feedbacks que a gente está recebendo são feedbacks muito positivos. Lembrando que o webinar, ele é 100% gratuito. Ele é realmente algo que a Nutri proporciona para os alunos para levar mais conhecimento, levar atualizações. Aqui eu estou com a nossa parceira Mária, que ela vai me ajudar no suporte dessa live. Também estou com a nossa professora, Laine Carvalho de Moraes, que ela é graduada pela Universidade Federal de Mato Grosso. Ela é mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos, tem vasta experiência na área de UAM, né, e na área das legislações da nova rotulagem de alimentos, que é o assunto da vez. Aqui nessa live, o intuito é que a gente converse e seja algo que a gente possa tirar dúvidas, possa ter o professor mais perto, não aquele professor distante que a gente não consegue tirar dúvidas. Então, E aí, boa noite. a gente Fiquem vai à falar vontade, né? Meu nome bem é a Mária, sou realidade coordenadora do do... Instituto Nutri. Eu acho que, que travou a internet. Pode continuar, Nicole. Pronto, então, sejam todos bem-vindos, né? Nesse momento, eu vou dar a palavra para a professora Laine, para ela já iniciar a nossa aula, ela conversar um pouquinho, falar um pouquinho das especialidades dela, e lembrando que a todo momento vocês têm livre-arbítrio de tirar dúvidas, né? Fazer perguntas. Esse webinar é realmente para vocês terem um conhecimento de uma forma mais próxima de vocês. E, claro, a Nutri, ela está presente no mercado já com vários anos de experiência, formando vários profissionais, inclusive a gente tem pós-graduação em MBA em gestão de UAM, temos também em produção de manual de boas práticas e temos vários áreas, né, de alimentos, ensinando você a trabalhar mas tão então, professora, boa aula, estamos aqui para lhe dar todo o suporte e que os alunos possam se sentir super à vontade. Obrigada. Posso iniciar? Ou você Olha, vai querer falar também? Quer falar alguma coisa? Oi. Só desejar boas-vindas e aí fiquem à vontade também para perguntar, né? A gente está aqui, pode mandar no chat que eu e Nicole vamos ler e vamos repassar para a professora. Pode começar, professora. Prontinho. Então, sejam todos bem-vindos, tá? A esse curso, né? Mais esse webinar. Não é um curso, é um webinar. Eu me chamo Elaine Carvalho, sou nutricionista, como a Nicole já colocou aí, sou graduada pela Universidade Federal do Mato Grosso, e estou hoje aqui com vocês para falar um pouquinho aí sobre a legislação da nova rotulagem, né? Que já está em vigor, já está valendo. A gente tem muito, né? Toda hora estamos aprendendo um pouco mais sobre essa legislação, que a gente consegue praticar, estar mais à frente quando estamos realmente na prática, né? Então, é uma oportunidade, né? Essa nova rotulagem é uma oportunidade aí para vocês profissionais para estarem colocando e praticando aí, trabalhando nisso, né? Uma fonte de renda, porque assim as pessoas agora, né? Os empreendedores, a indústria de alimentos, né? Já tem a obrigação de estar aí com os novos rótulos nos produtos. E isso, né, traz uma oportunidade para a gente, porque a gente tem que ir, né, atrás das empresas para se adequarem a essa nova legislação. Então, essa noite de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Eu trabalho também com a parte de consultorias, na parte de alimentos, e também com o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, tá? Então, professora, eu não oi. professora, Está travando o áudio, eu não entendi. eu não estou conseguindo te ver, te visualizar. Me Não, visualizar? tua fotinha. Tu tá conseguindo ver, Vinícius? É?
Ah, não sei o que Sim, Tá consigo. normal, Nicole, tá normal. Acredito que possa ser a tua conexão de internet. Ah, eu tirei aqui para Pode ver. voltar, professora, tá Ah, certinho, tá bom, tá? Tá pronto, tudo certo. tá bom. Então, podem ficar à vontade para fazer perguntas, tá? A gente está aqui no momento para compartilhar. Então, fiquem à vontade. A qualquer momento, aí as professoras me acionam aqui, tá bom? Então, eu vou falar aqui um pouquinho dessa nova legislação da rotulagem de alimentos. E aí, antes de falar sobre isso, pergunto para vocês o que é rotulagem nutricional. A gente fala de rotulagem, né? Mas qual é o conceito de rotulagem nutricional? Então, é toda informação destinada a informar o consumidor sobre as propriedades nutricionais de um alimento, compreendendo a parte da tabela de informação nutricional, a rotulagem nutricional frontal e as alegações nutricionais. Então, esse conjunto, né, eu chamo de rotulagem nutricional. A rotulagem não é apenas só o rótulo, não é apenas só a tabela nutricional, né? É todo esse conjunto, é o que tem ali naquele produto que vai me dizer, né, caracterizar, trazer as informações importantes para o consumidor. Então, o que que nós temos agora de legislações de rotulagem no Brasil? Né? Quais são? Nós temos aqui a RDC número 429 de 2020, que dispõe sobre a rotulagem nutricional de alimentos embalados, ela é a base, né? A RDC, a 429. A gente viu aí que a Anvisa teve várias prorrogações de prazo, né, para a indústria de alimentos se adequarem para os empreendedores, mas os prazos já se prorrogaram, né? Então, as legislações já estão valendo, né? Então, a outra é a Instrução Normativa número 75 de 2020. Ela também é uma das bases. Para a rotulagem de alimentos, essas duas legislações são imprescindíveis, né? Então, é importantíssimo você ler, ter ela como base. A Instrução Normativa número 75, ela é a base. Lá ela vai destinar tudo, o que pode, o que não pode, quais são as características de cada produto. Ela estabelece os requisitos técnicos para a declaração da rotulagem nutricional. Então, não é apenas eu chegar lá e querer montar um rótulo qualquer, né? Achei esse aqui bonito, esse tamanho de letra, né? Nessas características, vou colocar aqui. Não, a gente tem que fazer de acordo com o que diz aqui a legislação, tá bem? E essas duas são a base aí da legislação de rotulagem. Então, qual é o principal objetivo aí da rotulagem e dessa mudança aí na legislação brasileira? É proporcionar e auxiliar o consumidor a realizarem escolhas mais saudáveis, né? Além de incentivar os produtores a melhorarem a composição nutricional. Então, essa questão da mudança aí na rotulagem de alimentos, ela veio para melhorar aí para nós como consumidores. Eu já vi aí quando a gente está no supermercado ou mesmo ali em alguma loja de conveniência, num posto, em algum lugar, algumas pessoas olhando para o rótulo e vendo essa lupa de alto teor, então as pessoas estão começando a ficar mais preocupadas. Essa questão da alimentação saudável, ela já vem, né, porque vem disseminando, a gente vê que o número, o percentual de obesidade, né, de transtornos alimentares vinculados aí ao uso exagerado de alimentos ultraprocessados vem aumentando. E com isso, né, através de políticas públicas, veio para melhorar, né? Só que ainda precisa dar uma complementada, porque nem todo mundo sabe ler um rótulo, né? Visualizar, entender, para fazer escolhas mais assertivas, né? Então, essa implementação da rotulagem frontal, ela é uma ferramenta política, né? Porque ela auxilia ali.
Não é só no Brasil que tem essa questão da lupa, outros países já existiam, né? Tinham já essa questão da lupa, mostrando, caracterizando, e o Brasil começou a implantar somente agora, né? E aí estamos aí com essa novidade. Tem alguns produtos que eles são dispensados da rotulagem nutricional, que não precisa, né? Não é todo produto que eu preciso colocar um rótulo. Às vezes eu posso colocar um rótulo ali com o nome, né, da empresa e tudo mais, mas eu não preciso da rotulagem com a informação nutricional, todos aqueles aspectos, né? Esses produtos, né, de acordo com a resolução, são frutas, hortaliças, leguminosas, tubérculos, cereais, nozes, castanhas, sementes, cogumelos, sem adição de outros ingredientes, né? São esses produtos, mas que eles não tenham adição de outros ingredientes. Além disso, café, né? Se vocês olharem o rótulo do café, né, ele não tem uma rotulagem com informação nutricional. Erva mate, chá e outras ervas sem adição de outros ingredientes. Vinagre, bebidas alcoólicas, alimentos embalados no ponto de venda a pedido do consumidor também é dispensado da rotulagem. Carnes e pescados embalados, refrigerados ou congelados, desde que não sejam adicionados de ingredientes. Aqui vocês estão vendo que praticamente são produtos que são in natura, por assim dizer, né? É que não tem a adição de outro ingrediente, é só o produto principal. Tudo tranquilo até aqui? Aqui eu trago para vocês as principais mudanças na tabela de informação nutricional. O que mudou, né, na tabela? Aqui é o novo formato, é essa a tabela nutricional, com o nome aqui, ó, informação, ela tem que estar com fundo branco, com as letras pretas, né? Lá na IN 75 vem dizendo também até os tamanhos da letra, né? Não pode ser letras muito pequenas, que não dê para o consumidor visualizar. As informações agora é por 100 gramas ou 100 ml do produto, além da informação da porção, né? O número da porção também vai estar aqui. Então, eu tenho uma informação por 100 gramas e pela grama a quantidade da porção. Os valores de VD também foram atualizados, né? Tem agora na informação nutricional, possui a quantidade de porções, né? Então, se aquela, por exemplo, um produto que tem 40 gramas de porção, né, a medida caseira, e aí ele vem dizendo que aquelas 40 gramas, que aquela porção equivale a quantas porções naquela embalagem, se for uma embalagem de 1 quilo, né, quantas porções tem ali. Então, ele faz também. E aqui, as informações obrigatórias que tem que constar na informação nutricional, que é o valor energético, lembrando que é só em quilocaloria, não tem mais quilojoule, carboidrato. Outra mudança foi acrescentado, né, a questão de açúcares totais e açúcares adicionados. Então, foi acrescentado aqui, ó, a questão de açúcar adicionado, proteína, gorduras saturadas, trans, fibras e sódio, tá? Então, essa é a nova carinha da informação nutricional. A quantidade, as principais mudanças aqui, a quantidade nutricional disposta em 100 gramas ou 100 ml, essa foi uma das mudanças, né? Colocar a questão de 100 gramas e 100 ml, o valor por 100 gramas e por 100 ml. Então, diferentes rótulos nutricionais de iogurte, que eu trouxe aqui para vocês, que utilizaram um pouco diferente de peso. Então, não tinha um padrão. Por exemplo, aqui, ó, a porção nessa informação, nessa tabela de informação nutricional, a porção aqui era 170 gramas.
Já aqui, a porção era 200 gramas. Então, ficava assim indefinido, né? E o consumidor, né, não sabia ao certo o que estava, às vezes levava ao erro, né? Então padronizou. Tem uma coluna agora só com a informação nutricional por 100 gramas. E os valores de VD, né, que é os valores diários, eles foram mudados também, né? Então, nós temos novos valores de VD, conforme também lá na IN 95, IN 75. Os valores de referências diários podem ajudar o leitor a entender as quantidades dispostas na porção do alimento oferecido, com base nas suas necessidades diárias para aquele nutriente. Aí aqui eu trouxe para vocês a tabela, não sei se vai ficar, peraí. PDF com o valor de referência. Está dando para visualizar ou não? Tá sim, professora. Tá, né? Então, aqui, ó, é a IN 75, tá? Como eu falei para vocês. E aqui vem, ó, os valores de VD, todos atualizados, tá? Carboidrato, açúcar adicionado, proteína, gorduras totais, todos atualizados com base na nova resolução. E aí, mais à frente, eu vou mostrar para vocês como que utiliza essa informação, né? Eu tenho essa informação, mas onde que eu vou utilizar ela? Aí, mais à frente, eu vou falar para vocês. Está na apresentação? Sim. Bom. Aqui eu trouxe para vocês os novos modelos de tabela nutricional. Quais são eles? Nós temos o mais utilizado, que é esse aqui, o modelo vertical, né, que a gente mais encontra aí nos produtos, é esse aqui, bonitinho. Aí, dependendo de como que é o tamanho, né, do seu rótulo, o painel principal ali do rótulo, aí você vai adequar para o modelo da sua tabela nutricional, né? Se eu tenho um produto que o painel principal dele é pequeno, né? Então, eu vou adequar para essa daqui. Então, vai indo. Aqui é o modelo horizontal, como que fica, né? O modelo vertical quebrado. Como assim quebrado? Tem umas informações, vai até aqui proteína, e aí aqui continua a tabelinha com gorduras, gorduras saturadas, né? Para o outro lado. Modelo horizontal quebrado, né? Como que fica, e o modelo agregado, né? Quando tem mais de uma informação nutricional, né? Um produto que ele tem vários produtinhos dentro e precisa colocar várias informações nutricionais, tá? Esses são os modelos disponibilizados aí pela IN 75, né? A Anvisa disponibilizou. Não posso utilizar modelos que não são esses aqui, tá? Tem que ser os padronizados pela legislação. Aqui eu trouxe para vocês uma comparação, né, da tabela de informação nutricional anterior e da nova tabela de informação nutricional, como que está, né? Aqui, ó, vocês veem, essa daqui é a nova e essa daqui é a anterior, né? Qual é a mudança, né? O número de porções por embalagem, como a gente modificou, ou como eu comentei, e aqui, ó, veja que ele só dava o valor por porção, como eu estava mencionando para vocês. Por exemplo, um iogurte de 300 gramas, aí qual que era a informação nutricional dessa porção de 300 gramas, tá? Ou a porção aqui é de 100 gramas. Qual era o valor nutricional dessa porção? Então, ele dava só da porção. A nova tabela, ela já dá em 100 gramas, e esse aqui do lado é da porção, tá? Mudou a questão dos açúcares adicionados, né, que entrou, e os açúcares totais, porque antes era só carboidrato de forma geral, e
Aqui também não tem mais quilojoule, tá? É tudo só quilocalorias. Então, teve aí umas modificações, tá bem? E, professora, a senhora Oi. pode só faltar as gorduras também, né? Eu estou observando aqui as Aham, gorduras totais, gorduras totais, saturadas, e aí entrou também a fibra as gorduras trans, tá? e as E as fibras fibras também, né? também. Uhum. Que é muito importante, né? Ter a questão da Essa, fibra. dessa fibra alimentar, quando a gente... Exato. Né? Então, esses valores aqui, ou esses dados aqui, ó, de carboidrato, açúcares, tudo tem que constar lá na minha informação nutricional, mesmo que o produto não tenha. Se Exato. não Eu já ia tiver, perguntar, mesmo que o produto não tenha, não né? tenha, aí vai estar aqui como zero e o VD dele vai ser zero, tá? Certo. Então, O assim, custo, eu vou, digamos que eu fui contratada para uma empresa de panificação, né? E aí eu vou uhum, pegar um biscoito produzido lá. Então, naquela embalagem de 100 ou 200 gramas, eu vou colocar todas essas informações, mesmo que em algum produto, né, algum adicional não esteja seja. na produção desse produto, não é isso? Exatamente, isso. Tem que colocar, tem que constar. Essas informações aqui são as obrigatórias. As obrigatórias. São obrigatórias. Agora, se eu tiver informação a mais, por exemplo, não, meu produto tem um valor muito bom de cálcio, ou, sei lá, de algum mineral, de magnésio, né? Sim. Tá Aí eu bom? posso Eu posso acrescentar, incluir, eu vou incluir. acrescentar aqui, porque isso é informação a mais que vai agregar e tudo mais. Mas essas aqui são as obrigatórias, tem que constar, Certo, entendi. tá? Tá. E mesmo, por exemplo, igual você mencionou, se eu não coloquei açúcar, né? Não é um produto que tem essa questão do açúcar adicionado, que é o que tem bastante, está pegando, né? Por conta, Uhum. até que eu mencionei lá na frente, que está fazendo com que a indústria de alimentos ela reveja os produtos, muda em composição, né? Tenha desenvolvimento de algum outro produto, muda a estratégia do produto para que não fique essa questão do açúcar adicionado, né? Para tentar mascarar. Que antes mascarava por conta que entrava aqui nos carboidratos, né? E tudo mais. Pronto. Aí, Professora, tanto que. Desculpa. uhum, Tanto que hoje, se a gente for prestar atenção, na maioria das embalagens, né, tem lá, bem na frente mesmo, alto teor de açúcar adicionado, alto teor de sódio adicionado, né? Então, isso também faz parte da nova rotulagem? isso já faz parte da nova rotulagem. Isso daí já entra lá, né? Já é a lupa, como a Sim, maioria das exato, a pessoas gosta, lupa. a Aham. lupazinha do alto teor. Algumas pessoas já ficam, né, assim, ai meu Deus, tem alto teor de açúcar, né? Algumas outras, não estou nem vendo, vou aqui consumir, mas isso aí é para, né, alertar o consumidor Alertar o daquilo que consumidor. ele está consumindo e a indústria de alimentos a desenvolver produtos melhores para diminuir aí a questão da adição de açúcar, sódio, né, e Certo, gorduras saturadas, certo. que são os principais. Tá No bom, final, obrigada. no final, todo mundo ganha. No final, todo mundo ganha, os consumidores, por estar consumindo produtos melhores, né? E Isso, no também final, para a gente ter o acesso ao conhecimento. exatamente. E aí é uma discussão que está levando, assim, para trazer mais materiais educativos para a população que não tenha tanto conhecimento, né, que a Anvisa, que o Ministério da Saúde traga mais para que as pessoas entendam e compreendam. Porque uma coisa é nós profissionais olharmos aquilo, né, e compreender, entender, às vezes ainda resta, às vezes ainda ficamos algumas vezes com dúvidas, que eu vou trazer lá na frente de alguns produtos que têm essa lupa, né? E outros que precisariam ter na nossa concepção e não tem, e às vezes a gente ainda fica com dúvida, e seria necessário algo educativo também para a população de forma geral, né? Algo para que ela
entendesse como que seria essa leitura desse rótulo, tá? Aí eu trago aqui para vocês justamente essa questão do açúcares adicionados. Por quê? Nas tabelas de composição de alimentos, não tinha essa parte de açúcar adicionado, né, nos produtos, e também levou, por isso, os prazos da Anvisa, né, para poder as indústrias se adequarem, porque tinha que fazer análise em laboratórios, né, para poder ver realmente qual que é a característica do seu produto, né? Então, a determinação desses valores nutricionais do produto, ela deve ser realizada pela aplicação de pelo menos uma das seguintes metodologias, ou pelo laboratório, né, utilizando métodos analíticos, ou por cálculo indireto, efetuado a partir das quantidades dos ingredientes disponibilizados pelos fornecedores, e aí utilizamos os dados do fornecedor, né, e a característica nutricional daquele produto, ou o cálculo indireto efetuado a partir das quantidades presentes na tabela de composição de alimentos. Por exemplo, a professora, uma pessoa me solicitou para fazer um rótulo aqui de um produto, de um pão ou de, sei lá, um tempero, né, um tempero pronto, um sanduíche natural, eu preciso saber qual foi os ingredientes que ela utilizou. Geralmente, ele pode te passar aqui pelo cálculo indireto qual foi a marca do produto que ele utilizou. Nessa marca do produto tem a tabela de informação nutricional, eu uso aquela tabelinha lá. Se ele não me passar, eu posso pegar pelo cálculo indireto, efetuado a partir das tabelas de composição de alimentos. Nós temos a TACO, né, e outras tabelas de composição de alimentos. Ou eu posso levar uma amostra desse produto para um laboratório e pedir para que sejam feitas as análises fisicoquímicas contendo aquelas informações dos principais ali do produto, tá? É a partir daí que eu faço a minha determinação do meu valor nutricional do produto que eu almejo. E assim, professora, é Oi. interessante falar sobre isso, porque assim, é uma forma do aluno de nutrição ele entrar no mercado oferecendo para microempreendedores isso. Por exemplo, quem vende palha Exatamente. italiana, quem vende brigadeiro, né? Você inserir o seu serviço, né? Chegar nesse pequeno comerciante e falar, olha, eu tenho esse serviço de consultoria, eu consigo fazer essa rotulagem para você. E assim, como aqui é um webinar, é muito rápido as coisas, mas se vocês tiverem dúvidas, a Nutri ela tem esses cursos livres que você consegue ter todo o acesso à aula de como fazer isso passo a passo. É uma forma de se inserir, não é verdade, professora, no mercado? Exatamente. Olha, tá um boom, né? Porque as pessoas estão querendo modificar, ou como você bem falou, para microempreendedores, né? Para agregar valor ao produto deles, não é porque eu estou vendendo aqui, mas eu vendo aqui de forma, não é uma forma comercial e tudo mais, mas eu estou vendendo e não tenho aqui a informação nutricional, não preciso, eu vendo só, mas ali agrega valor para aquele produto, para aquele empresário, né, microempresário, por conta que aí você chegar e dizer, olha, eu vi seu produto, achei muito legal, gostei do produto, do sabor e tudo mais, você poderia agregar um valor aqui se a gente colocasse uma tabela de informação nutricional e tudo mais, ele tendo a tabela de informação nutricional, ele consegue até colocar em outros pontos de venda, né? Em supermercados, mercadinhos, porque traz, por exemplo, para um brownie, estou vendendo um brownie, para ele estar vendendo, colocar, por exemplo, até em lanchonetes, né, de escolas, de faculdade, ou no mercadinho, ele precisa que tenha o rótulo tenha essa informação nutricional. Então, aí é um Forma de se mercado para vocês, né? Para a gente estar inserindo.
E a gente consegue, somos profissionais capacitados para estar fazendo essa atividade. E uma pergunta, professora, na parte, assim, por exemplo, a gente vai comer um sanduíche, por exemplo, no McDonald's, no Burger King, e a gente não tem acesso a essa tabela. A gente consegue solicitar para eles para mostrar? Eles são obrigados? Você sabe me responder sobre isso? Então, é porque ele entra lá naquela parte, né, que ele está sendo feito, entra lá no que é dispensado, né, porque é feito e já consumido ali no local, né, já tanto. Não fica assim uma prateleira para, né, para que seja. Mas se você solicitar, se você solicitar, ele pode te fornecer essa informação. E acredito que eles tenham também, tá? Que hoje eu estava vendo até uma ação interessante aí do CRN1, que é para aquele estabelecimento que possui nutricionista, mesmo como nós sendo, estou ali como consultor, né? Consultor. Fiz a consultoria daquele local. Mas aí eu garanto que aquele local tem manual de boas práticas, tem os POPs, né? Tem todas as características ali para que funcione a UAN. Então, é possível que o dono do estabelecimento ele solicite um selo para dizer assim, aqui tem nutricionista, né? E eu achei uma informação muito legal, porque isso daí traz um outro olhar e dá uma visão melhor para nós como profissionais. Uhum. E assim, as pessoas ficam assim, nossa, aquele estabelecimento tem nutricionista, porque geralmente a maioria dos estabelecimentos tem, mas a população em si, né, não fica sabendo. Por exemplo, eu fui lá num coco bambu, né? Mas eu não sabia que lá tinha nutricionista. As pessoas acham que lá só tem lá o pessoal da gastronomia, só o chefe de né? cozinha, né? Na verdade. Só o chefe de cozinha, e aí pronto. Nossa, nutricionista, porque traz um outro olhar da população para nós, que nós não temos só esse campo de trabalho que é participar de uma área, de montar um cardápio na área clínica, né? No consultório. A gente tem várias outras abrangências também. E, professora, dá mais uma segurança, né? Porque a gente tem essa segurança de ir no estabelecimento e ver esse selo, né? Tem uma nutricionista. Uhum. Então, a gente já pensa, então, todos os processos aqui dentro desse estabelecimento estão sendo seguidos corretamente, né? Mesmo a gente sabendo que pode haver algum erro, pode haver algum problema, mas digamos que 99% vai estar correto, né? Então é bem interessante. Mais seguro. Mais seguro, é bem interessante isso. Vocês têm alguma pergunta? Quem chegou agora? A Rebeca, Carolina, Juliane. Pode ficar à vontade, tá? Pode mandar no chat que a gente lê para a professora. E assim, fica até uma dica aqui para os alunos. Quando eu me formei, professora, eu fiquei muito perdida em qual área atuar. E aí eu fiz da Nutri ensinando a fazer elaboração de cardápio, manual de boas práticas. Eu fiz um curso presencial. De vez em quando a gente lança esse curso. E aí eu apresentei para as pessoas, né, para os estabelecimentos que eu vi que tinham necessidade no centro da minha cidade, fui lá com o meu notebookzinho, fiz uma apresentação, mostrei para eles a necessidade de ter uma nutricionista, porque o que é que acontece muito? Na maioria das vezes, eles não sabem que precisa. E nem a gente saber que está doente, mas a gente precisa ir no médico para saber qual o remédio vai tomar, é a mesma coisa. Por quê? Porque eles não têm noção do que eles podem estar perdendo. E quando a gente fala em perdendo, é financeiro mesmo. Porque, por exemplo, uma pessoa que não tem programação de cardápio, não tem um manual ali de boas práticas, né? Um manual de compra, uma lista de compras, acaba comprando mais, acaba produzindo a mais do que precisa para o dia, né? Então, quando eu fui fazer essa apresentação para essa marmitaria, que no tempo era uma marmitaria, eu falei para ela, olha, eu acredito que vocês tenham muito problema com sobra de alimentos, né? E o dinheiro de vocês, o lucro de vocês vão embora nessas sobras. Que tal vocês conseguirem calcular e fazer só a comida média da semana, diária, que vocês precisam? Isso ia diminuir tantos por cento do custo de vocês. Gente, eu fechei o contrato naquela hora.
quando eu peguei no bolso do consumidor. Então, para vocês que são alunos de nutrição, essa é uma área muito fácil de entrar, porque você vai mostrar para o empresário a necessidade deles, porque o que é que dói mais no empresário? Perder dinheiro, ninguém quer perder. É uma forma de você chegar no mercado chegando. Exatamente. É para vocês terem assim, uma outra visão também da nutrição, que ela não se restringe apenas a um consultório, né? Como a Nicole mencionou, acho que foi ela, é, essa parte aí de consultoria, de montar um manual de boas práticas, de ver o estoque e tudo mais, isso é uma parte muito, muito legal e ampla da nutrição. E aí, em todo local tem um estabelecimento, tem, né, que faz comida, ele tem que ter isso. Eu falo agora nem só o estabelecimento de alimentação, mas vamos supor aqui uma microempresa de polpa de fruta, falando aqui da parte de agricultor familiar, né? Um agricultor familiar que é um empreendedor familiar rural, ele quer montar lá uma empresazinha de polpa de fruta, mas aí para ele poder vender a polpa de fruta, ela tem que estar registrada, e tudo mais no mapa. E para ele ter esse registro, ele precisa de um profissional que elabore um manual de boas práticas, que dê um curso de capacitação para as pessoas que estão ali dentro. Então, é uma outra visão, uma outra forma para vocês, profissionais, né, entrarem aí no mercado de trabalho, porque tem vários outros profissionais que estão entrando aí com isso, o tecnólogo, né, o tecnólogo de alimentos, tá? E pegando aí vagas, poderiam ser nossas também, tá? Posso dar continuidade aqui? Tem alguma pergunta? Se tiverem perguntas, gente, vocês não quiserem falar, vocês podem colocar no chat que a gente lê para vocês, viu? Pronto, eu vou dar continuidade aqui. Eu trouxe para vocês um exemplo de um produto, né? Vamos supor aqui que uma pessoa está fazendo uma goiabada para vender, né? E aí ela quer que faça o cálculo da tabela de informação nutricional para ela. Como que eu faria, né, esse cálculo? Como que seria? Ela me passou lá que para fazer essa goiabada, ela utiliza 1 quilo de goiaba madura, 500 gramas de açúcar refinado e 150 ml de água. Esses são os ingredientes utilizados. O que é que eu faço? Vou lá na Taco e vou pegar goiaba vermelha. Quanto que tem de carboidrato, proteína, gorduras totais, saturadas, trans, fibra e sódio. Açúcar cristal, né? Quanto que tem de carboidrato, proteína, gorduras totais, saturadas, trans, fibras e sódio. Eu peguei lá da TACO e transcrevi para cá, né? Esses são os valores que tem lá. Lembrando que na TACO a informação já está em 100 gramas, tá? Pronto, trouxe para cá. Depois daí, o que que eu faço? Como eu mencionei, na TACO ele traz a tabela, né, os nutrientes presentes em 100 gramas. Então, com isso, é necessário fazer a correspondência para 1.000 gramas de goiaba e 500 gramas de açúcar. 1.000 por quê? Né? Porque ele utiliza lá 1 quilo de goiaba e 500 gramas de açúcar. E aqui nessa tabela eu trouxe os valores correspondentes, porque é só fazer lá a regrinha de 3, né? Se em 100 gramas tem 13, em 1.000 gramas vai ter X, esse X vai ser 130. Então, 130 para carboidrato, 11 para proteínas, 4 para gorduras totais, saturadas, trans, e assim sucessivamente, para cada um. Aqui, então, são os valores para 1.000 gramas de goiaba e para 500 gramas de açúcar, tá? Essas são as informações. Depois que eu faço essa informação, o que é que eu venho? Eu vou entrar o cálculo de calorias, né? Então, como que é feito?
Ó, como eu mencionei lá, carboidrato, a goiaba tem 130, no açúcar 498. Eu somei os dois aqui, 130 com 498 dá 628. Desses 628, eu multiplico por 4 para o carboidrato, que vai dar 2.512. Aqui na proteína, eu multiplico por 4, que vai dar 50. Aqui nas gorduras, né, no lipídio, eu multiplico por 9, que vai dar 36. Depois eu somo tudo isso, né, esses 2.512 com 50 e com 36. A quilocaloria total do meu produto é o quê? 2.598 quilocalorias, beleza? Depois disso, eu venho para o cálculo da porção e da medida caseira, tá? Ó, a goiaba, eu usei 1.000 gramas, o açúcar 500 e de água eu usei 150. O peso total dá 1.400. Mas 1.400, professora, por que 1.400? Porque eu vou considerar 1.400 considerando que a água perdeu, né? Perdeu água, houve perda de água aqui na goiaba, né? A água que também evaporou e o açúcar deve ter concentrado também. E aí, eu vou considerar que foi 1.400, tá? Por conta dessa evaporação da água, tanto da goiaba, a goiaba, quando eu coloco ela lá para crescer, ela vai soltar água, e aí vai perder. Então, tem uma perca, né, aqui nesse produto. Então, eu vou considerar aqui um peso total de 1.400 e a quilocaloria total de 2.598. Aí, eu vou lá na IN75 e vou olhar, na IN75 ele divide por grupos, né? Lá a porção, eu vou mostrar já para vocês, é vista lá por grupos de alimentos. E aí, nesse grupo de alimentos, eu vou ver em qual se encaixa a goiaba, e aí eu verifiquei lá, ela diz que uma porção de goiaba tem que ser em torno de 40 gramas, que equivale a uma fatia, né, da goiabada, por assim dizer. Então, se 1.400 gramas de goiabada, que é 1.400 já é a goiabada pronta, tem 2.598 quilocalorias, em 40 gramas, que é uma porção, vai ter quanto? Aí eu faço a regrinha de 3 e encontrei aqui o valor de 74,2 quilocalorias, tá? E aí, assim, eu vou fazendo sucessivamente com os outros itens, tá? Eu fiz aqui para quilocaloria, mas aí eu vou lá e posso fazer do carboidrato, né? 40 gramas de carboidrato vai ter quantas quilocalorias? Aí trago para cá. Ou então eu venho aqui, ó, carboidrato. Quanto que somou carboidrato? Deu 628, né? Então, se em 1.400 tem 628 gramas, em 40 gramas tem quanto? Aí, assim, eu vou fazendo a regrinha de 3 e colocando. Eu fiz aqui, ó, como que seria a tabela desse produto, tá? Ó, o valor em 100 gramas, em 40 gramas, que é o valor da porção, e faço o cálculo também para o VD, tá? E assim eu vou fazendo o cálculo, a regrinha de 3 para cada um dos itens, com base naquelas informações, tá? Professora, a Oi. Carolina, ela perguntou, me formei desde 2019 e estou sem Uhum. atuar na área. Será que posso atuar na UAM, mesmo sem experiência e sem pós-graduação? A pós-graduação, ela vai te dar um norte, né? Ela vai te deixar mais Segura. segura daquilo que você está fazendo, né? O que você pode fazer, né? Porque hoje em dia, né, qualificação, as pessoas olham muito no currículo, né? Você pode começar também a fazer uma pós-graduação
E na inserção dessa pós-graduação, você não precisa finalizar a pós para ir procurar um emprego, né? Então, tal, você pode colocar lá cursando ou pós-graduanda, né, em tal, né, porque isso vai te auxiliar. Até porque as dúvidas que você tiver lá, quando você estiver trabalhando, você pode levar lá para o seu Após. para pós, né, para os professores te auxiliar naquilo. Porque, assim, quando eu também formei, eu fiz fui fazer mestrado, né? Eu terminei a graduação e já segui para o mestrado. Mas quando eu finalizei o mestrado, eu falei, não quero ir fazer doutorado, porque eu quero ter a vivência prática, né? Então, a prática, junto com a teoria, é muito bom. Porque você vê, às vezes, coisas lá na teoria que você acha que vai dar tudo certo, e quando você está lá na prática, acontece algumas outras coisas, né? Que vai te fazer você buscar, né? Até com isso também você consegue, às vezes, fazer o seu trabalho, né? Dependendo lá se na sua pós-graduação peça que tenha um trabalho de conclusão, né? Um TCC, algo do tipo, ou que você faça um artigo, lá no local onde você vai estar atuando, vai te auxiliar também para isso, né? E até, É muito professora, bom. também, como a Carolina ela se formou no ano de 2019, vai dar mais segurança para ela, para saber se é essa a área que ela quer, se ela se identifica. Por exemplo, na pós da Nutri, a gente tem todo o material de apoio. Então, essa tabela que você mostrou, ela é bem complexa para quem olha assim de primeira viagem. Mas para quem está dentro da pós, a gente já tem tabelas que vai fazendo isso de forma automática. Então, você tem acesso a essas tabelas, você tem acesso, como a professora falou, a um suporte, caso tenha dúvidas, né? E assim, fica sempre aquele cantinho que você pode correr, caso você tenha dúvidas, para poder sanar suas dúvidas, né? Sempre tem um vínculo. Exatamente, porque aqui eu mostrei para vocês para fazendo passo a passo e fazendo à mão, né? Mas nas pós-graduações e depois vocês podem ter acesso a planilhas que auxilia vocês a colocarem as informações. Mas não adianta nada você ter a planilha, que eu já vi muitas pessoas, né? Alunos têm a planilha, acesso à planilha, mas não sabe utilizar. Onde que eu vou colocar a informação? Por isso que é importante vocês entenderem da onde que parte cada coisa, para na hora que você tiver com uma planilha, você saber alimentar, né? A colocar as informações nos devidos locais, tá? Aqui eu trouxe para vocês um pedacinho da resolução que mostra lá os grupos de alimentos para a determinação da porção e da medida caseira, tá? Então, aquele 40 que eu tirei ali, não foi 40 tirado da minha cabeça, tá? É daqui, ó. Eles colocam. Arroz cru, qual que é a porção? É 50 gramas, né? E é em xícaras, que eu vou colocar lá a medida caseira, tá? Aveia, 30 gramas, barra de cereais, 30 gramas, tá? E aí ele é dividido em 7 grupos. Aí o grupo lá da goiabada, né, entra, e aí fala lá para doces, e o valor é de 40 gramas, tá bom? Aqui eu trouxe para vocês falar um pouquinho da nossa querida lupa, né, que é a tabela de informação frontal, ou FOP. Quando vocês ouvirem por aí FOP, que é isso? É a tabela de informação frontal, que é a lupa de alto teor, tá bom? Que tem agora nos produtos. Então, essa lupa, para que tenha a lupa de alto teor, com base em algumas informações, né? Para um produto ter a lupa de açúcar adicionado, ele tem que ter a quantidade maior ou igual a 15 gramas de açúcar adicionados por 100 gramas, tá? Isso em alimentos sólidos. De gordura saturada, ele tem que ter a quantidade maior ou igual de 6 gramas de gordura por 100 gramas, né, do produto.
E de sódio tem que ter a quantidade maior ou igual de 600 miligramas de sódio por 100 gramas. Isso aqui em alimentos sólidos ou semissólidos. E aqui é a referência para alimentos líquidos. Então, por isso, na tabela de informação nutricional tem a referência para 100 gramas e para a porção, né? O valor da porção. Então, se em 100 gramas do alimento tiver 600 miligramas de sódio, ou maior que 600 ou igual a 600, ele já entra com a lupa do alto teor de sódio, tá? E assim para os outros itens também. Aqui são os modelos, tá? De rotulagem frontal que pode ser utilizados no produto. Então, se um produto tem as 3, né? Então eu posso usar esse modelo. Se tem 2, este outro modelo. Aí vai depender do design do rótulo também. Lembrando que essa lupa, ela não pode ficar, já tive um cliente que disse, Elaine, eu não quero botar essa lupa aí em cima, não, quero botar ela aqui embaixo, assim, mas não, ela tem que ficar visível lá no painel principal em cima, tá? Não pode ficar embaixo, escondida. Ela tem que estar também, ó, branco, fundo branco, com as letras pretas, tá? E aqui o fundo que eu falo, porque eu vou mostrar depois outros uns modelinhos ali que eu já andei vendo aí no supermercado. Então, você já se perguntou sobre o motivo para o alerta de excesso de açúcares, gordura saturada e sódio? Foi aquilo que a gente comentou aqui no início, né? O porquê que está aí, tá em esses alertas? Então, devido à grande quantidade de doenças causadas, né, por esses 3 ingredientes em excesso, né, na população, e para trazer aí mais autonomia para o consumidor, né? Então, eu estou sabendo que eu estou consumindo, tá? E professora, só uma Oi. pergunta, por que em algumas pizzas congeladas e nos nuggets não tem a lupa? A lupa do alto teor. Eu vou Isso, já estar mostrando aqui para vocês também uns exemplos. Deixa eu olhar a hora, porque eu sou. Já está mostrando aqui para vocês, tá bom? certo. Por que que alguns alimentos não têm aí a lupa de alto teor que deveriam ter, né? Aqui, ó, eu trouxe um suco de uva, né, tinto, e aí ele traz as informações nutricionais de açúcares totais, adicionados porque ele é só o suco mesmo e de carboidrato. Então, para vocês verem, lá dentro da legislação, ele traz a diferença, tá, de carboidrato, açúcares totais e açúcar adicionado. A diferença dos 3, tá bem? Outra informação que tem que ter na rotulagem, no rótulo, é as alegações, tá? Então, esses são os tipos de alegações que são permitidas, tá? Baixo em, e aí colocar qual que é o produto, qual que é o nutriente que ele é baixo, por exemplo, baixo em sódio, e aí vai ter cada um. E na resolução diz também qual é a quantidade para me considerar um produto baixo, muito baixo, ou que ele não contém, tá? Essas são as alegações permitidas, porque tem gente que usa outros nomes e outros sinônimos, tá? Mas o que é permitido na legislação são esses. E aí tem que ter os ingredientes, né, que são utilizados. Lembrando também que tem que ter os alertas as advertências de alergias, né, que então alérgicos contém, né, então tem que conter isso lá, dependendo do produto, se contém glúten, lactose, né, porque isso tem pessoas que têm alergias e pode causar até a morte se consumir, né, em excesso. Então, tem que ter esses alertas, tá? Essas advertências. E aqui eu trouxe os produtos, né? A professora comentou aí da pizza, e eu trouxe aqui para a gente praticar, ou então para vocês verem aí, estarem olhando os rótulos. Por exemplo,
que é uma das desvantagens que eu acredito que depois vai ter que ser um pouco mais esclarecido. O cacau 100% em pó, né? Ele ganha a lupa de alto em gordura saturada. Mas ele é alto em gordura saturada, mas devido já a ele mesmo, né? O cacau em si. Então, é uma coisa que eu acredito que, às vezes, aí a pessoa olha e diz, mas falaram que era para eu não parar de consumir o achocolatado para substituir por um cacau 100%, e aí eu pego o cacau, ele tem a lupa de alto teor de gordura. Então, por isso que a importância de ter materiais educativos para a população, né? O outro também é do amendoim. Se eu pegar o amendoim, ele in natura, né? Às vezes só lá descascado e tudo mais, ele não tem a FOP de alto em gordura saturada. Mas se ele for a pasta de amendoim, aí já tem que ter a FOP. Porque lá diz que é dispensado para o amendoim, mas como ele já foi transformado em pasta de amendoim, que mesmo que tenha só amendoim, ele tem que conter a lupa de alto teor de gordura. Uma coisa que eu achei bem assim pela Anvisa, né? Que mesmo ele tendo só o amendoim, eu tenho que colocar lá a FOP, né? Então, é um dos produtos que eu acredito que não precisaria, mas tem que ser visto. E aí entra a questão do achocolatado, né? Quem já viu aí o achocolatado, ele não ganhou a lupa. Mas como assim, professora? Todo mundo diz que ele tem alto em adição de açúcar, né? Mas por que que não tem a lupa no achocolatado? Porque ele tem, em 20 gramas, tem alto teor em 20 gramas, ou em 100 gramas dele, tem alto teor de açúcar. Mas eu tenho que considerar no produto pronto para o consumo. E o pronto para o consumo é 200 ml de leite com 20 gramas, que é só 2 colheres de sopa de açúcar, ou de achocolatado, e aí o produto pronto, né, não entra lá nos critérios para lupa de alto teor de açúcar adicionado. Então, aí também é uma questão que a gente fica alerta, né? O que leva a gente a pensar, né? Por que não ficou? E geralmente a pessoa não usa só 20 gramas aqui de achocolatado, ela coloca bem mais, né? Não, bota mais para ficar mais forte, ficar mais gostosinho. E acaba adicionando bem mais, né? Não consome só isso. E quando faz é com brigadeiro, né? Com leite moça. Exatamente. Não é? E aí, pronto. E aí o coitado do cacau recebeu a lupa e o achocolatado não recebeu a lupa. Que é a mesma coisa aí que a professora perguntou da pizza, né? Algumas pizzas congeladas, quando você vai olhar, não recebeu a lupa. Por quê? Ela está considerando lá que você vai consumir só 100 gramas, né? 100 gramas de pizza congelada, você não consome só 100 gramas de pizza congelada, você consome bem além disso, mas só em 100 gramas ela não tem, né, a quantidade necessária para colocar a lupa de sódio, por exemplo, né? Mas só que considerando lá a porção que você vai consumir. Então, vocês vão ver porções aí bem um quinto, né? Um pedaço mais um quinto, mais. Então, tem bem diferenças, né? E geralmente você não consome só aquilo. Se fosse uma fatia inteira, aí teria, né, a quantidade de sódio, por exemplo. Mas considerando só as 100 gramas da porção, não tem. É bem parecido com a bolacha recheada. Tipo, quando você pega o pacote, a recomendação de consumo é 4 bolachas. E quem é que come as 4, né? Ninguém.
Quem vai abrir uma pizza congelada e vai consumir só 100 gramas, Vai comer a pizza inteira, né? né? E a Praticamente mesma, isso. e a mesma coisa entrou aqui para o nosso querido, né? Que eu achei assim, fiquei muito decepcionada, porque ele não pegou O a sol. lupa de alto teor de sódio. Mas como assim? Esse macarrão instantâneo não pegou? Não pegou. Por quê? Eu tenho que considerar o alimento pronto, né? Pronto para o consumo. E ele pede lá que seja diluído na água, né? Em 450 ml de água, para fazer e depois colocar o bonitinho do Tempero, né? tempero. E aí, quando eu considero o alimento pronto lá, ele não vai ficar com as 600 miligramas de sódio para ser considerado alto teor. Entendi. Então, e também você não consome 100 gramas. Alguma pergunta, meninos? Meninas? Rebeca, Raelma, Vinícius? Pode Vamos aproveitar perguntar. que a gente já está É, começando o a live. tempo já está no limite, vamos Já, aproveitar para eu tirar trouxe as só mais dúvidas. esse modelo, esse exemplo aqui Isso. para vocês me dizerem se aqui está tudo ok ou não no rótulo desses dois aqui, ó. Um alto. O que é que tem de errado aqui nessas três figuras, nessas três imagens? Vamos lá. Vamos lá? Ó, esse aqui primeiro, né? Se eu olhar aqui, ele vem, ó, a informação nutricional, o jeito que tá, né? A tabela. Ele me dá aqui a porção, 20 gramas, uma colher de sopa, já vem tudo misturado. Não está separadinho lá com a coluna de 100, a coluna da porção. Essa questão aqui, porção 100 gramas, tinha que estar lá em cima, né? Não era aqui, junto na tabela. Não tem mais a questão do quilojoule, né? Já foi tirado. Está faltando a informação de açúcar adicionado. Apesar dele ter bem aqui, ó, alto em açúcar adicionado, mas a tabela dele não tem a informação, né? Então tá errado. E esses dois aqui, por quê? Aqui já tem até uma lupa já em prata, né? E qual que é a informação? Ela tem que estar branca, o fundo branco, as letras, né, preto, não tem que ser de acordo com a cor do rótulo, né? Não tem que colocar isso. O fundo, independente do seu rótulo ser branco, azul, vermelho, eu tenho que colocar o fundo branco e as letrinhas pretas, que servem para a mesma coisa aqui, ó. Tá vendo? O fundo tá preto, né? O fundo é branco e as letras pretas. Para esses dois também. Então, não tem que ser de acordo com a cor do meu rótulo, que era o que a gente via antigamente, que dificultava até na leitura e na interpretação do rótulo, tá? Aqui eu trouxe uns outros modelinhos, depois vocês verem que a professora disponibiliza o material. E aí, aqui é meu e-mail, se tiverem alguma dúvida, alguma coisa, tá? Para perguntar. Espero que tenha esclarecido alguma coisa, deixado vocês aí com reflexões para fazerem, né? E que tenha contribuído aí um pouquinho para vocês. Professora, que aula incrível. Pelo menos para mim, que já sabia um pouco sobre, né? Me abriu os horizontes por conta da nova rotulagem, dessa questão do alto, Da lupa, né? cozinha, né? Então, já deu um norte também para gente, que já é formado, né? Que já atua na área. E assim, meninas, aproveitem, peguem os contatos da professora para vocês tirarem dúvidas. E fica aqui o meu convite também para vocês não levarem só esse conhecimento de forma superficial, irem mais a fundo, né? Nos cursos soltos que a gente tem, nas pós-graduação, se você realmente Exato. analisar, porque é uma área que está crescendo no mercado, é uma área que você consegue muita remuneração, você consegue ter mais de um ou dois, três empregos, né, professora? Consegue fazer essa consultoria. Então, assim, é uma área incrível. E, professora... Está crescendo bastante, né? Com as exigências, né, da vigilância
a gente consegue adentrar mais nos estabelecimentos, e isso é muito bom. Então, a pergunta eu acho que ela já saiu, sobre o a nossa entrada no mercado de trabalho, né? Como a professora falou, a gente não precisa simplesmente concluir a pós para poder dar entrada no mercado de trabalho. Não, você pode fazer a pós, começar a pós, e nesse percurso todo, você já ir procurando algo para trabalhar, né? Uma consultoria, mesmo que seja num local pequeno, pode ser um restaurante do seu bairro, mas que você vê a necessidade, que precisa de um treinamento de boas práticas. Gente, treinamento de boas práticas em todo lugar que você for é necessário, né? Então, você pode oferecer esse trabalho, ver quanto que custa. Então, eu encontrei aqui um local, mas eu não tenho certeza do valor, mas nós temos a tabela, né? Você pode pesquisar a tabela de honorários. Então, com o curso, ele vai só mais agregar ao seu conhecimento, né? Então, as dúvidas vão surgir, mas você vai estar ali ciente que você está fazendo um curso e que você vai estar capacitado cada vez mais para o mercado de trabalho. Então, assim, a gente tem a gente tem curso de formação, a gente tem os cursos livres, tem também a pós-graduação no formato híbrido para quem é de São Luís e para quem mora em outro estado, né? Você consegue fazer no formato EAD, certo? E assim, meninas, invistam, né, no conhecimento, porque é algo que ninguém lhe tira. Porque, por exemplo, eu aprendi sobre consultoria, aprendi sobre a parte do posicionamento, de se planejar. Você usa até dentro da sua casa, né, mesmo, professora? Para fazer suas atividades mesmo diárias, você usa aquele conhecimento que você aprendeu. Então, é algo que você vai levar para a sua vida. Um aniversário, não sei quantos arroz eu preciso fazer para tantas pessoas, né? Quanto de comida eu preciso fazer para aquele público, né? Aquela pessoal que eu vou receber. Então, para tudo você usa as boas práticas, para tudo você usa essa questão de calcular cardápios. Obrigada pela aula, professora. Obrigada pelo momento, Mária. Foi incrível a nossa troca. Eu que agradeço. Alguma pergunta? A saideira, viu? Última chance. Vinícius, Juliane, Rebeca, Raelma. Vamos lá. Gente, se vocês também puderem colocar um comentáriozinho no post que tem lá no feed da Nutri, dizendo o que foi que vocês acharam da aula, porque avalia o nosso trabalho, né, Mária? Vocês podem até colocar o nosso nome, da Mária, o meu, Nicole, da professora Elaine, porque isso faz a gente trazer mais aulas para vocês, né? Então, não custa nada, é rapidinho, você consegue ir lá, dê seu feedback para que outras pessoas também tenham acesso a esse conhecimento, tá bom? Então é isso. Obrigada, professora. Obrigada a todos que estiveram aqui até agora, né? Em plena segunda-feira, mas vamos ter novos webinar. Então fique ligado no nosso Instagram, tá Nos bom? próximos. Isso. Se vocês tiverem sugestões também de algum tema, pode colocar lá que a gente está aberto, tá? Para receber sugestões. Obrigada, gente. Boa noite. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, professora. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.